Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou Ítalo Luig e você está no canal da Informática Avançada. E hoje eu vou falar, sobre algumas coisas que eu estava pensando sobre, o YouTube Brasil com relação à informática. Lembrando que os canais de smartphones não vão contar, né? O pessoal que fala assim, há coisas aleatoriamente de tecnologia, né? Tô falando a gente apenas do pessoal da panelinha da Informática Brasil, BR, né? Se a Informática Brasil está saturada, né? Bom, eu vou ser bem honesto, né? Eu vou dar uma opinião apenas pessoal, né? Um achômetro que eu tô achando, né? Pelo que eu tava dando uma olhada, assim, né? No nosso time de informática do Brasil, tem umas coisinhas novas sempre que aparecem de vez em quando, alguns youtubers novos, alguns tipos de vídeos novos, algumas coisas diferentes, mas eu vou ser bem honesto, né? Eu não tô querendo que a gente do Brasil seja uma cópia lá da gringa, né? Com mais qualidade, não. Eu vejo muita gente em relação ao Brasil, que é uma coisa, um ponto bem positivo, que tem no sentido assim, bastante ideia no sentido de criação própria. Não é tipo xerox da gringa, de uma coisa que tá bombando lá, os caras vão lá, traduz e coloca no Brasil, né? Segunda coisa, eu tô vendo em relação, né, ao pessoal, né, um amadurecimento na parte técnica em relação à informática no YouTube Brasil. Isso agrega muito no valor geral do conteúdo que está sendo passado em terras tupiniquins. Entendeu, né? Bom, a coisa ruim, né, que eu aproveitei e tava analisando é que tem alguns canais assim, né? Eu sei que tem uns canais assim de tutorial também que eu não tenho nenhum tipo de compromisso com coisa técnica, entendeu? Algumas pessoas até tentam ajudar, mas às vezes é aquela coisa ajuda quem não atrapalha. E tem um pessoal que realmente faz um belo de um desserviço para a comunidade, dando uma coisa chamada informação da desinformação, né? Eu fico realmente chateado quando pessoas no YouTube usam algum tipo de conhecimento, principalmente da gente da área da informática, pra meio que, tipo assim, não é no sentido do cara arranjar inscrito. Isso aí não é nem o problema, entendeu? Pro cara ficar meio que, não vou dizer a melhor palavra, não se diria mentira, mas ficar lubrigiando o cara, falando assim, ah não, se você fizer isso, você vai ter não sei quantos por cento de desempenho, se você fizer aquilo, né? E tipo, uma coisa assim que também realmente me deixa bastante estressado é que muitas das vezes não tem nenhum tipo de parâmetro técnico, ou o cara não fez nenhum tipo assim, não, eu vou fazer isso, vou dar um exemplo, vou comprar um jogo com placa de vídeo tal, vou testar, porque vai ter um desempenho X, mas porque esse jogo foi programado assim, entendeu? Não existe nenhum tipo de compromisso com o público, entendeu? Aí você vai falar, ah não, mas o cara é canal pequeno, essas coisas. Aí sem falar que eu também já dei umas escorregadas aí no canal, que eu tenho que ver uns vídeos antigos aí, que eu tenho que cortar umas partes, é porque antigamente, né, eu não tinha como cortar, agora eu já tenho como cortar, né? Alguns vacilos que eu dei pra fazer o termo técnico seria, o pessoal fala do jornalismo se retratar, né? Fazer uma pequena retratação de algumas abobrinhas que eu falei, deixei passar, esqueci de corrigir, botar no comentário também, né? Algumas coisas assim, tecnicamente também erradas, mas não foi por maldade, tá? Entendeu? Né? Agora falando sério, no sentido assim, né? Eu tô assim, bastante assim, feliz no sentido assim, como aquela coisa no sentido de ser um pinguinho de café numa poça de leite, não. Um pinguinho de café no copo de leite, entendeu? Poder também estar, assim, contribuindo com o nosso movimento, né? Cara, vou ser bem honesto, vamos ser bem honestos, a nossa comunidade já é pequena no Brasil, entendeu, né? Tem muita gente que é novo e não sabe como é que é, mas o pessoal de informática sempre acaba tretando, que fazer tipo a panelinha A com panelinha B com panelinha C. Eu não tô dizendo isso de uma forma pejorativa, tá? Mas isso é coisa do Brasil, entendeu? E lembrando que ainda tem um pessoal que muita gente não conhece, que é dos fóruns, underground, Facebook, entendeu? Né, o pessoal da Steam, cara, a Steam tem uma Deep Web Underground muito legal, né? Que eu recomendo vocês também dar um rolê aleatório lá, entendeu? Né, dá pra fazer belos contatos, entendeu? Né? E a gente, vou ser bem honesto no sentido assim, né? Os youtubers. Então, por exemplo, se você é só um candango aleatório que assiste YouTube de informática, isso não é pra você, é pra gente que faz o conteúdo, né? Uma coisa um pouco assim, mais assim, filosófica e mais simples.
Cara, é muito melhor assim, gente, no sentido assim, não de se ajudar, né? Isso aí eu não tô preocupado. Mas no sentido da gente se ajudar, no sentido assim de comunidade abstrata. Entendeu? Cada um faz o seu trabalho, melhor que, querendo ou não, vai agregar para nossa comunidade. Né? Uma coisa que eu parei para reparar, né? Que alguns youtubers, né, no sentido agora que já estão um pouco mais velhos, mas não tão velhos assim no sentido de idade, mas velhos no sentido de experiência, aprenderam com a vida, aquela coisa tipo assim, geralmente a gente só aprende depois que toma na cabeça igual a prego. Entendeu? Então, tem um pessoal que eu tô reparando que tá tendo uma postura muito mais assim, né? Não necessariamente agressiva, mas pensativa, né? Tipo assim, não, deixa eu pensar nisso, deixa eu rever, deixa eu analisar se realmente isso é o que a gente quer, entendeu? O que vai agregar, né? No sentido de algum tipo de vídeo, né? Pra nossa comunidade isso é muito bom, que faz o pessoal, né? Assim, como que eu vou dizer? Faz o pessoal assim pensar no sentido um pouco mais, não vou dizer nem no sentido filosófico, mas faz o cara se inspirar em criar um trabalho, assim, não é no sentido técnico, mas no sentido de mais qualidade, mas no sentido de modo geral, né, para o que os inscritos vê, né, e o que vai agregar no sentido da comunidade, né, entendeu? Uma coisa também que eu percebi, né, a gente tem, muita gente não sabe, né, a gente tem os youtubers assim escondidos na área da informática do Brasil, que até mesmo eu não conhecia, entendeu? Né, uns pequenos, né? Tipo, eu vou ser bem honesto, cara, hoje em dia, 2019, o número de inscritos do seu canal não quer dizer nada, entendeu? Eu já vi uns caras, às vezes, com um canal de 50 inscritos, 80 inscritos, 100 inscritos, que tecnicamente tá começando. Às vezes o cara tem 1, 2, 3 anos de canal, botou meia dúzia de vídeos, 20, 30, 40 vídeos, entendeu? Coisas aleatórias, mas que eu dei uma percebida, né, que tem um valor, assim, às vezes sentimental por aquilo, né, em relação sobre os vídeos. Tem bastante gente prodígio que tem talento, mas a gente sabe que a maior limitações assim dos youtubers de informática do Brasil é infraestrutura, entendeu? Vou dar um exemplo assim em relação ao meu caso. Cara, na minha cidade a internet é uma merda, entendeu? E mesmo se eu quisesse pagar tipo a mais cara, não tem, tipo, não é muito melhor da mais barata que eu pago. Entendeu? Então não tem infraestrutura de internet boa na minha cidade, tem uma internet ruim. A parte de eletrônicos, com computador, videogame, essas coisas, é caro pra caramba. Sem falar de correios. E tem alguns locais que demora a chegar mais ainda os correios se você for comprar uma coisa pela internet. Onde eu moro, tecnicamente, não é tão difícil assim de chegar. Só que agora, pelo que eu vi, tem umas coisas mais chatas com relação ao correio. Demora um pouquinho mais, às vezes o que? Uns 5, 10, 15 dias a mais do que o treco normal. Depende, se for uma coisa tecnicamente barata, tem uns 200 reais, eles não enfim, enchendo o saco. Mas de uns 300 reais pra cima, pelo que eu fiquei sabendo, os caras estão enchendo o saco do correio. Entendeu? Né? Em algumas coisas você é obrigado a pagar seguro, entendeu? Você compra, sei lá, vamos dar um exemplo, comprar uma coisa de R$ 1.000. Desses R$ 1.000 você vai pagar uma taxa do seguro, mais uma taxa de envio, mais uma taxa de envio se você quiser que chegue mais rápido. Que, tipo, é realmente assim frustrante, entendeu? O processo de fazer compras no Brasil. Entendeu? Você tá comprando, já sei lá, você vai comprar uma coisa cara, já é mais caro. Você já tem aquela frustração, né? Que não é uma coisa dinâmica, demora, entendeu? Brasil. Aqui como eu sou do Sudeste, da capital, do Rio, tipo, não da capital do estado, né? Mas eu sou, tipo, tecnicamente um local, assim, bom geograficamente pra entregar. Esse não é o meu problema, né? Eu tenho um colega do YouTube, né? Que ele mora lá no Pará, né? Não sei a região específica, mas, tipo, no meio do mato, né? E, tipo, ele demora mais ainda pra receber e o frete dele é mais caro, entendeu? Então, olha como que é ruim você morar em uma localização diferente do país, entendeu? Sem ser as capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, talvez Minas ainda vai, Espírito Santo, né? Entendeu? Aqui do Sudeste, Brasília também é bom, Curitiba, Paraná também é bom, o Sul também é bom, entendeu? Mas quanto mais pro norte do país, tipo, mais ruim é, entendeu? E também vai depender de vários outros fatores, entendeu? Né? Depois disso, né, vem em relação sobre aquela coisa, em relação sobre a experiência consumidor brasileiro. Tipo, aquela coisa, se você der uma falta de sorte, se você pedir a sua compra, não chegar um tijolo, aquela coisa, veio tudo certinho, você testou, não tem que ativar a garantia, tem que mandar de volta, aquela coisa, deu tudo certinho, você comprou, chegou, entendeu? Ainda tem outras coisas, né, que você
né, tem que fazer, entendeu, né? Vou dar um exemplo. Aqui, no sentido de internet, né, é horrível pra upar vídeo. Cara, demora 4 horas pra mim, meus vídeos, né, de câmera normal, né, eu levo assim uns 5, 8 minutinhos pra me botar um vídeo comum de áudio, né, esses que você ouve em comum, né, que é realmente horrível, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo, não que eu não ache ruim, tem muitos vídeos que vocês já ouviram aí dos podcasts, que por mim não teria nenhum problema em gravar em vídeo, mas como a minha internet é lascada e eu demorar maior tempo pra fazer isso, e tem coisas que eu quero falar que são dinâmicas, tipo, eu não vou perder maior tempo, 4 horas, pra falar uma coisa assim, não totalmente aleatória, mas assim, realmente não faz sentido, né? Tipo, gravar isso em vídeo porque, entendeu, né? Toda a logística do tempo que eu vou perder. Entendeu? E tem outra coisa, uma curiosidade em relação ao meu canal. Tem um monte de conteúdo, como vídeo, como áudio, que eu ainda não coloquei no meu canal. Porque, como o computador tá caro, eu tô juntando as coisas, né? Até eu pegar todo esse material, pegar meu drive, fazer um backup no meu computador, organizar tudo isso correto, pegar todos os arquivos do meu canal que eu tenho em relação ao meu canal, separar numa pasta, depois pegar todas as coisas que eu já tenho upado no meu canal, baixar de volta para mim ter uma cópia disso e começar a reestruturar isso na parte de texto, correto, que algumas coisas eu já fiz, né? Alguns textos do canal, né? De alguns vídeos aleatórios, dos primeiros vídeos até, sei lá, o vídeo 10 por aí. Eu já reescrevi o texto base, entendeu, né? Eu só não reescrevi o definitivo porque tem uma coisa. Eu quero ver o primeiro texto que eu escrevi, eu quero ver esse texto melhor definitivo, e eu quero ver também o vídeo original para me ver se tá realmente do jeito que eu quero. E tem uma coisa, muita gente não sabe em relação sobre o processo de gravação, tem muita coisa em relação que eu falo, né, às vezes aleatoriamente, que não tá no roteiro, que vem de inspiração na hora que fica legal. Então algumas coisas eu deixo, entendeu, né? Algumas coisas eu corto, né? Agora que eu tô com melhor parte técnica, eu tenho condições, né, de falar o texto normal. Se na hora que eu estiver gravando me deu algum tipo de inspiração, eu posso ir lá e cortar e eu não preciso excluir definitivamente. Entendeu? Sobre esses cortes aleatórios, eu posso ir salvando esses cortes e botar separado pra mim fazer depois só uma edição de corte de coisa que eu cortei, né? Que eu tava falando aleatoriamente do nada. Porque, não sei se provavelmente vocês já repararam, né? Pra quem é inscrito mais antigos, que tem o costume de acompanhar esse canal, porque eu sei que eu vejo que algumas pessoas assistem sim, entendeu? Né? Não sei se vocês já repararam que eu tenho uma mania assim, não é tipo de maldade, né? Mas às vezes eu tô falando um assunto, eu perco o foco, falo outro assunto, continuo, esqueço de voltar no assunto inicial que eu comentei, né? Às vezes já mudo para um terceiro assunto, né? Aí do nada eu falei 3 assuntos diferentes, sendo que eu falei um assunto, às vezes veio o segundo assunto na cabeça, e era pra mim ter voltado no primeiro, às vezes eu esqueço. É bem comum eu fazer isso, né? Mas lembrando que isso foi uma coisa assim no sentido assim de erro. Hoje em dia eu até consigo controlar isso porque eu aprendi um pouquinho em relação a... Eu não sei se o termo técnico seria dicção ou voz, né? Mas eu falo um pouquinho melhor hoje. Se você realmente vê os vídeos originais do canal, tem as coisas muito ruins ainda. Entendeu? Né? E além disso, não só em relação à comunicação, né? Tem uma coisa que vocês não sabem. Alguns vídeos eu só falo bonitinho porque eu fiz um pré-roteiro. Escrevi uma coisinha para ficar uma coisa redonda. Porque eu não tenho ainda o talento 100% de falar tudo de cabeça, entendeu? Aqui eu tô falando sim de cabeça, mas é porque eu tô inspirado. É só áudio, não preciso ficar me preocupando com outra coisa. Coisas como enquadramento de câmera, iluminação, essas coisas que tornam esse um processo muito mais assim dinâmico, né? Pra você falar, né? Sem falar das abobrinhas que eu falo de vez em quando, que aí é outros 500, né? Bom, mas voltando em relação sobre esse processo aí final, né, de gravação, tem a parte lá do Integra. Realmente, ser youtuber no Brasil, principalmente de informática, é uma bosta, entendeu? Né? Só isso, galerinha. Tchau e fui!